Começou. Pessoal, então boa noite. Para quem eu não tinha falado boa noite ainda. Quem não conseguir falar no microfone, pode falar no chat, tá? Depois eu vejo e tiro as dúvidas. Eu vou colocar todo mundo no mute, só para não aparecer o som, tá bom? E aí, quem quiser falar, é só abrir o microfone e pode falar, tá? Não tem problema. Pode me interromper, pode fazer pergunta, tá bom? Deve, né? Eu sei que vocês são tímidos, mas pode fazer pergunta, tá? Para quem não me conhece ainda, eu sou a Graziella, converso bastante com vocês lá no grupo de WhatsApp. Eu não sou da secretaria, eu sou, na verdade, meu cargo na faculdade é técnica de laboratório. Sou formada em química, né? Eu tenho aí habilitação para dar aula, até para fazer pesquisa. Eu já trabalhei com pesquisa uma época na faculdade, mas eu tentei voltar para dar aula mesmo em faculdades. Mas como aqui em Rio Preto, né? A gente sabe que a área de química não é muito difundida. Então, cursos de química mesmo, somente aí em outros cursos, tipo engenharia. Eu estou trabalhando como técnica, mas serei uma futura professora. Que mais? Então, me apresentei, essa sou eu. Qualquer dúvida, gente, eu não consigo ajudar muito com conteúdos das matérias, tá bom? Mas eu tento, se quem quiser alguma ajuda, eu consigo ajudar vocês aí com tudo sobre o portal, tá? Faço o intermédio também da secretaria e vocês para alguns casos. Eu sei que tem algumas coisas que demoram, mas aos pouquinhos estão sendo resolvidas. A gente teve muito problema agora nessa época do coronavírus, porque como vocês estão vendo, né? Meu escritório aqui é a minha casa. Tá todo mundo trabalhando de casa nessa época, porque, como vocês viram, o governador do estado de São Paulo, ele decretou que as faculdades fossem fechadas por um período até que a situação sobre essa doença, essa pandemia, fique mais controlada, digamos assim, né? Então, as faculdades, elas são um dos, como que eu digo? Elas são um dos ambientes aí de comércio que tem uma maior aglomeração. Então, as faculdades devem ser as últimas, junto com algumas escolas, talvez shoppings, elas devem ser as últimas a retornar dessa pandemia. A gente vê que aos poucos eles estão liberando o comércio para voltar, né? Pode ser que a faculdade volte a funcionar para atender o público apenas na secretaria, tá bom? Para quem precisa levar documentos, quem precisa de resolver alguma coisa que seja importante e que precise ir pessoalmente. Mas a volta mesmo das aulas, a gente ainda vai ver isso ser só mais para frente, talvez final de maio, né? Quem sabe? Vamos acompanhar aí as notícias. Para vocês, como o curso de vocês é 100% online, no que isso daí impacta? As provas oficiais de vocês, elas são presenciais, né? Todo mundo que tem aquela prova de primeira chamada tem que ir na faculdade fazer. O que eles fizeram esse semestre? Esse semestre, para não impactar no calendário escolar de nenhum curso, né? Tanto os cursos que são 100% online, os cursos que são semipresenciais, que o aluno vai um dia na semana na faculdade, até 2 ou 3 dias se tiver aula prática nesse curso, e cursos presenciais, que vão todos os dias ter aula, para que houvesse um impacto menor no calendário acadêmico de vocês. A faculdade, então, implementou o sistema de aulas online, como eu estou fazendo agora aqui com vocês esse encontro, né? Como se fosse uma live mesmo, o professor com todos os alunos numa sala aqui desse aplicativo Teams. A gente tem usado muito ele é gratuito, vocês viram aí, né? É só colocar o nome para entrar, sendo como convidados. E tem funcionado muito bem até o momento. A gente não teve problemas por enquanto em relação a isso. A gente consegue gravar, vocês viram? Eu comecei já a gravar aqui e depois eu quero passar isso daqui para os seus colegas. Daqui a pouco eu vou compartilhar minha tela com vocês para poder mostrar também mostrar o portal, mostrar o cronograma, mostrar aquela atividade portfólio também que vocês têm que entregar até maio, tá bom? Só para facilitar o entendimento mesmo, tá bom? Facilitar a explicação. Pessoal, eu vou começar com o primeiro tópico que eu queria falar para vocês aqui hoje, para quem se matriculou. Ó, eu vou até abrir aqui o calendário. Eu estou usando esse aplicativo para mostrar para vocês o calendário. Vocês vão ver que quem se matriculou entre os dias
9 de março e 5 de abril, pode solicitar a matrícula tardia e suspensão da primeira disciplina. Então, o que é essa matrícula tardia? Essa matrícula tardia é para os alunos que se matricularam depois do início das aulas e talvez tenham aí, dependendo da data da matrícula, tenham prejuízo em relação a algumas atividades, porque vocês já perceberam, né? Quem já começou a brincar aí com os questionários, alguns questionários e o fórum, eles se encerram antes da prova de primeira chamada. Então, algumas matérias aí, as matérias que tinha, a que teria prova em março, a prova foi jogada para junho. E a que teve prova semana passada, essas duas matérias, elas tinham atividades que já se encerraram. E a gente teve alunos se matriculando até hoje. Hoje é o último dia de matrículas desse semestre, para o aluno começar a estudar ainda esse semestre, né? E hoje foi o último dia. Então, imaginem quem entrou hoje, né? Então, esses alunos que fizeram matrícula depois do início das aulas, têm aí as opções de suspender a primeira disciplina, para quem se matriculou entre 9 de março e 5 de abril, e para quem se matriculou entre 6 de abril e 5 de maio, podem suspender a primeira e a segunda disciplina, tá? Ainda, para quem se matriculou entre 26 de abril e 3 de maio, vai ter a opção de suspender a primeira, a segunda e a terceira disciplinas, tá bom? Quem se matriculou fora desses prazos tem que fazer todas as disciplinas, tá? Eu vou mostrar para vocês agora o passo a passo, vou fazer junto com vocês essa solicitação no portal. Né? Eu vou deixar gravada e aí os colegas que não puderam assistir hoje e quiserem fazer depois, eles conseguem, tá bom? Então eu vou entrar no portal, essa daqui é a Mariana, da secretaria. Eu costumo usar bastante o portal dela, o acesso dela, para poder mostrar para vocês algumas coisas. A Mariana está no último ano já de recursos humanos, então vocês vão ver que algumas coisas no portal dela são diferentes, tá bom? Eu vou usar dois portais hoje para mostrar para vocês as funcionalidades, os exercícios, os questionários, tá? E, então, algumas coisas podem variar, mas eu vou explicar o porquê depois ao longo da noite. Deixa eu só entrar aqui no portal e a gente já começa, tá bom? Alguma dúvida até aqui? Nenhuma? Então, beleza. Podem me interromper, tá? Agora entrou. Então, pessoal, para solicitar matrícula tardia, a gente está aqui no portal, serviços online, solicitações de serviços, tá? Aí aqui do lado esquerdo tem esse conjunto de opções de solicitação. Para solicitar matrícula tardia, ó, é essa penúltima opção aqui, tá? Matrícula tardia, nova solicitação. A Mariana, ela se matriculou no período antes do início das aulas, então para ela não vai aparecer. Mas para quem tivesse sido matriculado em um daqueles períodos que eu citei antes, né, com base naquele cronograma, é só clicar aqui, vai aparecer aqui do lado. Vai aparecer lá para você selecionar a disciplina que você quer eliminar, clica na disciplina e nova solicitação, solicitar, tá bom? Vai aparecer aqui em minhas solicitações, tá? A disciplina que vocês solicitaram, a matrícula tardia, a data e como paga. Por que paga? Porque é isento, tá bom? Se tivesse alguma taxa, aí apareceria o boleto aqui do lado. Beleza? E aí, a outra coisa que eu ia falar, que também tem a ver com solicitação, é a segunda chamada. Então, eu falei para vocês antes, né, sobre essas provas aí, do cronograma, quem estava aqui desde um pouquinho mais cedo, viu falando com a Vilma sobre isso. Teve uma prova sábado passado, dia 25 de abril, e quem perdeu essa prova precisa solicitar a segunda chamada da prova. O que acontece? Lá no portal de vocês, quando você clica na disciplina, aparece aquela página cheia de teleaula, questionário, datas de prova, datas de teleaula. Só um instantinho, pessoal. Voltando. Home office é isso.
Então, pessoal, quando vocês abrem a página da disciplina, tem lá teleaula, questionários, atividades, fórum, e lá embaixo, no final da página, tem as datas de prova. Tem a data da prova de primeira chamada, e a primeira chamada é a prova oficial da disciplina, tem a data da segunda chamada, e essa segunda chamada é para quem perdeu a primeira. A segunda chamada é uma segunda data da prova, da mesma prova. Então, não vou falar que serão iguais as questões, eu não sei. Né? A faculdade tem um banco muito grande de questões, e geralmente as questões são sorteadas, tá? Geralmente não é igual para todo mundo. As provas são embaralhadas, cada um tem uma prova diferente. Então, quem perdeu a primeira chamada da prova, tem a opção de fazer nessa segunda data, que é a segunda chamada. E se vocês olharem lá no portal de vocês, a segunda chamada, ela é na mesma data para todas as matérias, que ela no final do semestre. E para fazer ela, para vir a sua prova para a gente, e a gente poder aplicar para vocês essa prova, vocês têm que solicitar no portal, tá bom? Se vocês não solicitarem, a prova não vem. E aí o que acontece? Quem perder a primeira prova e quem perder a segunda prova, então não fez nenhuma prova, vocês reprovam direto, tá? Tem que fazer uma das duas provas. Quem fizer uma das duas provas e mesmo assim não tirar nota, tem a opção de fazer a recuperação. A recuperação é uma chance, né? É o exame, o famoso exame. É uma última chance para vocês passarem na matéria. Então, lá no final da página de cada disciplina vai ter as datas de prova de primeira chamada, segunda chamada e a recuperação. Quando eu for falar de portal, a gente vai entrar nisso daí e eu vou mostrar lá na página onde fica, tá bom? Então, aqui, eu vou voltar lá no início, só para vocês verem, né, de novo, o caminho certinho para solicitar uma segunda chamada. Gente, tá meio devagar a minha internet. Graziela? Oi, pode falar. Graziela? Pode Oi, falar. boa noite. Boa noite. É só confirmando. Então, nós tivemos uma prova só. Mesmo foi uma outra disciplina, que hoje nós já estamos estudando outra. Então, tivemos somente uma prova de uma disciplina, certo? Isso mesmo. Que foi dessa semana. Então, tá tá bom? ótimo. Tá ótimo. Obrigada. De nada. Pessoal, a internet já foi melhor. Aí, voltamos então à página inicial. Serviços online, financeiro. Alô? Só instante. Um segundo, gente, peraí. Oi, Oi, pode falar. dá de escutar? Dá sim, pode falar. Mês de maio vai ter uma prova? Tem 2 provas em maio. Tem curso, que nem eu tava vendo o cronograma. Depois eu vou mostrar os cronogramas para vocês. Tem curso que eu acabei de ver que tem uma prova só. Tem curso que tem 2 provas. Então tem que ficar de olho no portal, tá? Tem que ficar de olho no portal e no cronograma. Depois, quando a gente acabar de falar de segunda chamada, eu vou falar para vocês sobre isso, tá bom? Aí eu mostro o cronograma e mostro onde que vocês vão conseguir ver essas datas lá no portal. Tá? Tá bom. Então, beleza. Então, ó, como que faz para solicitar a segunda chamada? Aqui no portal, na página inicial, serviços online, solicitação de serviços. De novo. Essa barrinha do lado esquerdo, ó. A segunda chamada, onde que ela tá? Alguém me ajuda a achar aqui. Aqui, ó. Não tá aparecendo na tela. Segunda chamada de prova e exame. É a última aqui, ó. Tá vendo? Graziela, não tá aparecendo na sua tela. Pra gente poder ver. Eu esqueci de compartilhar. Não, porque a gente tá vendo a tela. Como que a gente vai saber? Eu sou muito burra. Agora foi, né? Você não é burra, não. Burra não. Eu esqueci. Não, para de falar isso. Agora, Veja se tá aparecendo agora. agora sim. Tá aparecendo agora?
Tá. Eu esqueci. Obrigada por me avisarem, gente. Ó, então vamos lá de novo. Vou voltar lá à página inicial. Ainda bem que vocês não me viram aqui a bolinha carregando. Agora ficou bom, Vou hein? entrar no portal. Uhum. Esse daqui é o portal da Mariana, a Mariana da secretaria, tá? É ele que eu uso. Então, ó, para solicitar a matrícula tardia e a segunda chamada, pessoal, aqui, ó, em serviços online, solicitações de serviços, tá? Aqui em solicitações de serviços, a gente vai ver esse lado esquerdo. Tá vendo tanto de coisa que tem aqui no lado esquerdo? Quem precisa de atestado de matrícula, atestado de... Bom, de matrícula, histórico escolar. Ó, histórico escolar parcial é aquele que vocês têm até o momento. Então, quem concluiu o primeiro semestre vai ter o histórico do primeiro semestre. Aí é só solicitar e é de graça, tá? Então, ó, como eu falei antes, a matrícula tardia e a segunda chamada da prova. São essas duas aqui. É só clicar em nova solicitação. Eu vou clicar em um deles, ó. Vai aparecer uma tela para vocês selecionarem qual prova que vocês querem selecionar para solicitar matrícula tardia ou no caso, se for matrícula tardia, vai aparecer uma disciplina. Se for segunda chamada, vai aparecer a prova que vocês perderam. Então, a Mariana, ela não perdeu essa prova, tá? Tá aparecendo aqui a primeira chamada da prova de recrutamento e seleção, que foi a prova de... Ela fez dia 27. É só selecionar no motivo. Pode pôr outros, tá? Não precisa selecionar um motivo específico. E confirmar. Quando eu clicar em confirmar, vai aparecer aqui, ó. Só esperar carregar. Vamos ver. Essa internet que tá devagar. Lá naquela página das solicitações, do lado direito, vai ter lá minhas solicitações. Aí lá vai ter a solicitação de matrícula tardia, para vocês clicarem aqui do lado. Oh, meu Deus. Mariana, vamos chutar aqui, um segundo semestre. É porque a Mariana tá já no último ano, né? Então aparece vários anos aqui, vários semestres de solicitações. Fica tudo salvo, o histórico, tá bom? De solicitações. Então aqui, ó, do lado direito da tela, aparece minhas solicitações. Vai aparecer, então, segunda chamada da prova, e aqui vai aparecer lá, falta pagar, apagar, alguma coisa assim. E vai aparecer um boleto de 37,14 para ser pago, da segunda chamada, tá? Então, somente a segunda chamada tem taxa, tá bom? A primeira chamada, que é a prova oficial, e o exame, eles são gratuitos, tá bom? São direito de vocês. Beleza? Então, a gente já falou sobre a matrícula tardia e a segunda chamada. Só vou mostrar novamente, como não estava gravando aquela hora, ó, mostrar novamente, então, para vocês verem aqui o cronograma que eu estava olhando. Oi, pode falar. Sobre a... Peraí, deixa eu falar o nome certo. Sobre a matrícula tardia. Eu estou entrando aqui junto com você e aqui, pelo que eu entendi, vai suspender a disciplina toda. Eu peguei uma parte, não tem problema? Não. Ela vai sumir do seu portal. Ela some. A matrícula tardia é isso, né? Quando você solicita ela, a matéria some do seu portal e ela vai reaparecer no semestre que vem. Só que como você vai estar semestre que vem, eu espero, você vai continuar cursando, então ela vai aparecer desde o começo do seu semestre. Vamos supor que você se matriculou. Mas a prova... Pode continuar. Não, desculpa te cortar, é que nem você falou internet, mas a prova que eu fiz, ela vai valer depois quando ela voltar ou vou fazer outra? Não, você vai começar do zero, tá? Do zero? Tá bom. E é o mesmo conteúdo, são as mesmas aulas ali? Igualzinho. Tá bom, obrigada. Nada. Então, ó, pessoal, o cronograma aqui para vocês verem, né? Quem entrou entre 9 de março e 5 de abril
vai poder solicitar a suspensão da primeira disciplina, aquela que teria a prova em março, mas a prova foi jogada para junho. A prova vai ser de 1 a 6 de junho. Quem entrou entre 6 de abril e 3 de maio vai poder solicitar a suspensão da primeira e da segunda disciplina. Então, vai ter prova em junho e aqui teve prova agora sábado, dia 25 de abril. E quem se matriculou entre os dias 26 de abril e 3 de maio vai poder solicitar a suspensão da primeira, da segunda e da terceira disciplina. Tá bom? Só para vocês entenderem. Esse é o calendário que a gente está seguindo. Pessoal, então a matrícula tardia, ela é somente para não prejudicar alguém que se matriculou depois do início das aulas. O que eu sugiro para vocês? Quem quiser manter a disciplina no portal, mantenha. Porque o portal de vocês, quando a gente chegar lá no portal, eu vou explicar isso daí melhor, mas tudo que está lá dentro de cada disciplina vale nota de 0 a 14. Então, é uma nota muito alta, né? De 0 a 14. Tudo que for acima de 10, quem fechar com 11, quem fechar com 12, 13,5, tudo vai virar 10 no boletim. Então, acima de 10, tudo vira 10 no boletim. Porque o MEC, né, quando vai comparar os currículos, só compara no padrão a 0 a 10. A faculdade dá aí 4 pontos extras para vocês, que é para ajudar a melhorar a nota. Então, tá bom? Ficamos entendidos? Quem perdeu alguma atividade que se encerrou antes, porque se matriculou depois, o portal ainda vale 11,5. Entendeu? Com tudo que tá lá. Tudo o que não teve prazo anterior. Então, o portal ainda vale muito ponto. Entendeu? Dá para fechar com 10 ainda. Por isso, eu aconselho a manter a disciplina, porque se você jogar 3 disciplinas para o segundo semestre, no segundo semestre vocês já vão ter lá 6 disciplinas para cursar. Dessas 6, vai acrescentar mais 1 ou 2. Para alguns, vai acrescentar 3 disciplinas. Então, quem conseguir, né, eu aconselho a manter no portal essas disciplinas. Quando você faz isso de solicitar, vocês viram que é isento, é gratuito para solicitar. E quando ela entra semestre que vem no seu portal, também é gratuito, não tem custo nenhum, tá bom? Isso daí já está incluso na mensalidade de vocês, tá? Vocês fazendo ela agora ou fazendo ela depois, tá tudo incluso já, tá bom? Alguma dúvida até aqui? Nenhuma dúvida? Vamos falar então um pouquinho agora sobre aquele trabalho. Você falou, porque eu já ia. Pode falar. Ana? Te cortei, Ana, pode falar. Oi, tudo bem? Ainda bem que você falou, porque conforme você estava falando e eu entrando no portal, eu já ia fazer a solicitação. Não, mas é assim, fica a cargo de vocês. Tem gente que prefere, mas aí é a opção de vocês, tá bom? Beleza? E agora, um outro assunto que eu quero falar com vocês pode falar, Glaucia. Eu que me matriculei ontem, eu tenho que fazer essas provas? Você tem que fazer? Eu não estou entendendo nem entrar nesse portal, na verdade. Eu estava tentando lembrar quem que era que se matriculou ontem. Então, Glaucia, eu fechei aqui agora, eu vou abrir de novo. De acordo com esse cronograma, você tem aí a chance, né, de eliminar 3 disciplinas, tá bom? Quando você apertar lá em solicitar matrícula tardia, aqui no portal, você lembra onde que era? Lá em solicitações, solicitações de serviço, aqui embaixo, matrícula tardia. Você vai clicar, mas aqui se eu clicar agora, a Mariana, esse portal aqui, ela se matriculou no início do semestre. Então, ela tá já, na verdade, avançada, né? Ela não tem como, mas para você vai aparecer uma janela para você escolher a disciplina que você quer eliminar. Então, é interessante que você faça isso, porque você está muito avançada já. O semestre já está aí no dia 30 de abril.
Então, eu sugiro para você que você faça isso, que você solicite matrícula tardia, tá? E elimine pelo menos aí 2 dessas matérias. Então, uma que teve prova, a gente depois tem que ver no seu cronograma quais são essas matérias. Teve uma prova agora, dia 25 de abril, e teve uma outra matéria que ia ter prova em março, e a prova foi jogada para junho. E você já vai ter uma terceira matéria que vai ter prova daqui 2 semanas, entre os dias 13 e 16 de maio. Então, essas 3, você pode solicitar matrícula tardia. Você, Glaucia, porque você se matriculou ontem, tá? Entendi. Depois a gente pode fazer junto, se você quiser. Você me lembra? Eu vou anotar. Bem, eu tô perdidinha, viu? Uhum. Não, fica tranquila. É que se eu não anoto, eu esqueço depois quem quer Tá bom. matrícula tardia. Eu anotei que tem pra te chamar depois pra gente fazer. Então, tá bom. E aí, solicitar, porque senão vai vir a prova para você fazer. Vai te cobrar, não cobrar em dinheiro, mas vai te cobrar que você faça essa prova, para você ser aprovada na matéria, tá bom? Entendi. Porque a prova é obrigatória. Tem que fazer a prova oficial, tá? Que nem, depois a gente vai falar, quando a gente estiver falando do portal, vocês vão me falar assim, não, tem muita coisa. É obrigatório fazer tudo isso? No portal não é obrigatório fazer tudo que tá lá, né? Uma coisa ou outra é obrigado a fazer. Por exemplo, é obrigado a fazer a prova oficial, que é a de primeira ou segunda chamada, e é obrigado a fazer, dependendo do semestre que o aluno tá, tem alguns questionários que entram a mais que o aluno precisa fazer, tá? Que também Entendi. entram como requisito para ser aprovado na matéria. Mas isso daí vocês não precisam saber agora. Quando tiver mais pra frente, a gente vai ver isso, tá? Isso que é o importante também do grupo, né, de WhatsApp. Eu sei que essas mensagens sobre esse tipo de coisa chegam no portal, o tutor online fala com vocês sobre isso, mas não tem esse contato, né? Não tem. Quando a gente tá na faculdade, trabalhando normal, eu costumo fazer acho que era sexta-feira, sexta e sábado que eu fazia. Dependendo da semana, eu fazia na quarta, dependendo de quem me pedia. Olha, eu trabalho. Não pode ser um outro dia da semana? Aí marcava de terça, de quarta. Mas geralmente era de quinta ou sexta que a gente fazia os encontros. Então é legal vocês virem pra gente conversar, né? Mesmo que seja por aqui online, porque vocês podem tirar essas dúvidas. Às vezes com o tutor online não é dessa forma, né? Tá Então bom, pode chamar entendi. sempre também. Beleza? Beleza. Vamos então agora para o portfólio. Ele é o. Como que eu falo? Vou entrar aqui no portal de novo. Esse portfólio, ele dá muita dor de cabeça para algumas pessoas. Vocês já entraram aqui nessa opção de atividades interdisciplinares para ver o que tem? Quem já entrou? Vamos ver quantas de vocês já entraram. Já entrei. Você já entrou? A Ângela já entrou? Quem mais? Eu trabalho e fiz download, mas não tem pontuação, isso que é minha dúvida. A pontuação dele, como que eu explico? Quando a gente abrir a tabela de notas, vocês vão ver. E lá no boletim também. Ele vale até 3.500 pontos. Então, o tutor online é quem corrige esse trabalho. E ele vai dar uma nota para vocês de 0 a 3.500. Então, pode ser qualquer nota entre esse intervalo. Vocês podem tirar. Quando é essa nota que ele dá? Ele tem um prazo, depois a gente vê ali dentro da atividade o prazo. Não vou lembrar de cabeça agora. Ele tem mais ou menos 3 semanas para corrigir. Caramba, já fiz uma conta. Não, porque pensa assim, é uma pessoa para ler 300 páginas. Bastante coisa. Ó, eu vou abrir um aqui para vocês verem como exemplo, tá? Então, o da Mariana, como ela faz o curso de recursos humanos, vocês viram que aparece para ela aqui, ó, muita disciplina de recursos humanos. Então, de seleção e recrutamento, rotinas trabalhistas, inovações em aplicação de pessoas, né? Pessoas que a gente fala são funcionários de alguma empresa. Comportamento organizacional, também em relação a funcionários de uma empresa.
auditoria e consultoria em RH. Então, vocês verem que as matérias que aparecem para Mariana são relacionadas ao curso dela. Cada um vai ter um trabalho com, assim, de acordo com as disciplinas que tiver aparecendo para você. Oi, eu não entendi. É que eu não tô entendendo o que você tá falando, o Glaucio tá cortando. Ó, aqui no plano da Mariana, ignorem, tá bom? Essas outras atividades, porque a Mariana, como eu falei, tá mais avançada, ela tem mais coisa aqui. Para vocês, vai aparecer esse portfólio. E a pontuação que vai aparecer é de 0 a 3.500, tá? Então, os prazos, ó, o de vocês deve ser até dia 16 de maio, tá bom? Se eu não me engano. Aí, se vocês clicarem nessa caixinha azul no portfólio, nessa caixinha azul, para quem faz o curso semipresencial, essa atividade é em grupo. Para vocês que fazem o curso 100% online, ela é individual, tá? E aí, os prazos são esses que estão aqui em cima, ó. Então, para vocês realizarem a atividade, o prazo de postagem, né? Ele é até dia 16 de maio, se eu não me engano. A correção do tutor online dura mais ou menos 3 semanas, de 2 a 3 semanas, tá? Então, ele vai ter aqui um prazo máximo para corrigir. Quando ele corrigir, ele devolve para vocês, ele manda de volta pelo portal, e aí vocês têm a opção de corrigir, fazer a correção que ele sugeriu. Vamos supor, Gláucia, você pode discutir mais a respeito de tal assunto, lá na página tal. Então, você vai lá, Gláucia, discute mais a respeito daquele assunto, e nesse período aqui de recuperação, eu acho para vocês é o mesmo período, para vocês pode ser que varie um pouquinho os dias, tá? Mas mais ou menos entre dia 1 de junho até 8 de junho, geralmente são 4 a 5 dias, vocês podem enviar de novo via aqui o portal, tá bom? Para ele corrigir mais uma vez. E aí isso daí aumenta a nota de vocês, porque ele já corrigiu uma vez, ele identificou alguns pontos que vocês podiam melhorar, ele devolveu, vocês fizeram essas correções e podem enviar de novo para ele corrigindo mais uma vez e aumentar a nota, tá bom? Porque como eu mostrei lá antes, né? Ele vale, ó, até 3.500 pontos. Sabe o que é isso daí na nota? É muita coisa. 3.500 na nota é muita coisa. E você deve estar se perguntando aí, né? Mas nota de quê? Não existe uma disciplina portfólio. Não existe uma disciplina portfólio interdisciplinar. O que existe, ó? Vamos lá de novo no início. Essas matérias regulares, que são as primeiras, essas regulares, quando vocês vêm aqui no boletim, ó, aqui mostra o item onde o portfólio conta ponto, entendeu? Então, esse trabalho interdisciplinar, né, que vai englobar todas as disciplinas, ele vale ponto para todas as disciplinas regulares. Não são todas as disciplinas do portal, tá bom? Geralmente, ele vale ponto para 4 a 5 disciplinas. Para Mariana, são essas 5, tá? Para vocês, pode ser que seja 4, pode ser que seja 5, dependendo do curso, dependendo do semestre, tá bom? Aí, ele vai entrar como? Até 3.500 pontos em cada uma dessas disciplinas. A gente chama isso de atividade transversal ou atividade interdisciplinar. Então, é interdisciplinar porque ela engloba todas as disciplinas regulares, como eu disse, e ela é transversal porque ela vale ponto para várias disciplinas ao mesmo tempo, tá bom? Então, é uma nota só, é um trabalho só, é uma nota só, tá? Vamos supor que você tirou 3.000. Então, vão ser 3.000 pontos que vão ser somados a todas essas matérias, tá bom? Então, 3.000 pontos para somar junto com a nota de recrutamento e seleção, junto com a nota de inovações em aplicação de pessoas, junto com a nota de auditoria e consultoria em RH, junto com a nota de todas as provas, tá bom? Alguma dúvida até aqui? Não. Nenhuma?
Vamos abrir então o trabalho da Mariana. Vamos ver o que a Mariana tinha lá para fazer de trabalho. Opa! Pessoal, então, ó, clicando lá, tá? Em portfólio interdisciplinar. Clicando aqui, vai abrir o arquivo em PDF, tá bom? Das instruções do trabalho. O trabalhinho, ele é feito no Word, tá bom? Vocês têm que enviar, para ser corrigido, tem que ser enviado em Word, lá para o tutor online, tá bom? E aí vocês vão receber a correção dele também no Word. É obrigatório, tá? Tem essas regrinhas que vocês têm que seguir. E essas regrinhas, elas estão todas descritas aqui nesse arquivo de instruções. Pode ser que algum arquivo vai ser no início, as instruções. Outro arquivo pode ser que seja no final, tá? Então, ele começa falando as disciplinas que esse trabalho vai envolver. Ó, ele dá algumas orientações. No caso da Mariana, o dela é semipresencial, então dela é em grupo. E aí, aqui embaixo, vem a situação geradora da aprendizagem, que é o quê? É a historinha, é o estudo de caso, é o nosso problema. Então, o nosso estudo de caso, que deu origem a esse trabalho, no caso da Mariana, é uma empresa, ele fala tanto de funcionários que tem na empresa, e ele dá alguma situação, problema. Então, ó, nessa empresa aqui, uma consultoria externa foi contratada para auxiliar a empresa na adequação de processos ultrapassados. Então, ela era uma empresa provavelmente antiga, que usava processos antigos, e aí essa modernidade, né, de novos processos de gerenciamento de funcionários, que nem aqueles, sabe quando eles fazem aqueles exercícios, alongamento dentro da empresa, ou até mesmo dinâmica de grupo. Quem aí já participou de alguma coisa nesse tipo? Vocês já participaram? Aqui a Anhanguera é uma dessas. Fica fazendo atividade com a gente, faz umas coisas diferentes. Então, tem aí várias, como que é a palavra? Várias ideias novas em relação a como melhorar o ambiente de trabalho, a colaboração entre os funcionários, até para evitar que haja, como que é a palavra, gente? Para evitar que haja brigas, evitar que haja conflitos dentro do ambiente de trabalho. Então, tem várias ideias novas e o trabalho da Mariana é que ela vai ter que ajudar, deve ser essa consultoria externa, como se a Mariana fosse a consultoria, e aí ela vai ajudar essa empresa na adequação dos processos ultrapassados e ineficientes. Então, ó, aí vem o desafio 1. Cada desafio é relacionado a uma disciplina. Para o pessoal da pedagogia e das licenciaturas, eu já vi o desafio sendo substituído por temas. Então, por exemplo, tema 1, a disciplina de Libras, por exemplo. Tá? E vai ter uma situação, vai ter alguma coisa que vocês vão precisar escrever sobre aquilo. Então, nesse caso aqui, ó, do desafio 1 da Mariana, ela vai ter um desafio, na verdade, para cada disciplina. Então, ela tinha 5, né, disciplinas, então ela vai ter 5 desafios. Ó, desafio 4 e o desafio 5, tá bom? Vamos supor que, ó, o desafio 4 vai ter algum problema, vai acontecer alguma coisa. Então, os profissionais da empresa não se sentem desafiados e alegam falta de atividades que mobilizem políticas de remuneração e benefícios compatíveis com suas funções. Isso é um problema grave. Qual é a proposta para solucionar as lacunas descritas considerando a necessidade de implementar soluções tecnológicas? Então, viram que tem uma pergunta aqui no final. Vai ser sempre assim. Tem uma situação problema, vocês vão depois ter alguns desafios ou temas para tratar em relação a esse problema, essa situação geradora da aprendizagem. E aí vai ter algumas perguntinhas no final de cada desafio, que são as perguntas que vão dar origem aí às suas respostas. Cada resposta, vocês vão montar assim, ó, desafio 4, inovações em aplicação de pessoas. O texto que vocês vão colocar no trabalho é a resposta para a pergunta que está aqui. Mas não precisa colocar, por exemplo, vai ter alguns desafios que vão ter várias perguntas. Aqui no caso da Mariana, ó,
Caro aluno, para tanto, eu preciso que você e sua equipe apresentem para a diretoria da OpenMind a definição de recrutamento interno. Aponte 3 vantagens da prática do recrutamento interno. Existem desvantagens? Descreva 3 desvantagens. Tem aqui, então, 3 perguntas e tem lá 1, 2, 3. Quando vocês forem responder, não precisa colocar número 1, resposta, número 2, resposta, número 3, resposta. Pode colocar um embaixo do outro em sequência, tá bom? Então, como que vocês vão montar o texto de vocês do trabalho? O texto de vocês vai ser o quê? As respostas das perguntas, tá? Pode ser na sequência que aparece ali. Então, vocês vão começar assim. Esse desafio é o desafio 2. Recrutamento interno é o ato que a empresa pratica de selecionar entre vários candidatos, um candidato que se adeque melhor a uma vaga X. Vamos explicar lá o que é recrutamento interno. Mas não precisa colocar o número. É só colocar cada parágrafo, então, vai ser uma resposta, tá bom? E é assim que vai formar o seu texto. Então, vai ter texto ali, vocês viram esse daqui do desafio 2? Tem 3 perguntas. Então, 3 parágrafos, tá? O outro desafio que a gente estava lendo naquela hora, o desafio 4, tem uma pergunta só. Desafio 4 vai ter um parágrafo com... vai ter lá um parágrafo com a resposta. Desafio 4, tá bom? Então, o trabalho é um trabalho pequeno, tá bom, gente? Não é um trabalho muito grande, tá? Tem que ter, no máximo, 10 páginas. Vocês vão ver que, dependendo do semestre, se tiver cálculo, tem alguns que vocês têm que fazer lá cálculo de juros para ver. Fulano vai abrir uma farmácia e ele quer pedir um empréstimo. Ele foi ver no banco A, no banco B, no banco C. O banco A tem taxa de juros tal. O banco B tem taxa de juros tal. E assim por diante. Qual banco é mais vantajoso para o fulano pegar um empréstimo? Então, você tem que fazer lá o cálculo. Então, essas questões que aparecem no trabalho de vocês, que nem eu já vi da pedagogia, usar tema, em vez de desafio, tá? Tema 1. E aí aparece uma situação que você tem que responder. Tem que tratar, tem que discutir sobre aquilo. Me perdi o que eu ia explicar agora. Esqueci o que eu ia falar. Mas assim, gente, eu sei que no começo é difícil, é complicado quando vocês olham e leem, porque é muita coisa, tá? Mas na hora que vocês começam a montar, vocês vão ver que flui. Então, o que eu sugiro? Sempre que vocês já forem estudar para uma disciplina, tá estudando, por exemplo, a Mariana, tem lá, a primeira disciplina dela que teve prova semana passada foi recrutamento e seleção. Então, enquanto ela estava para a disciplina recrutamento e seleção, ela já ia estudando e já ia respondendo. Porque vocês lembram lá o que estava na pergunta? Defina recrutamento interno. É uma coisa que está no livro-texto, está na apostila da disciplina. Quais as 3 vantagens de você fazer um recrutamento às cegas? Tá muito na moda agora as empresas fazerem recrutamento às cegas. Que você só pega o currículo sem nome. Você pega só a parte do conteúdo do currículo. Pega vários currículos sem nome, sem identificar a pessoa, o candidato. Pode ser um número só, a identificação. E aí, vamos supor, a outra pergunta fosse assim: quais as 3 cite 3 vantagens do recrutamento às cegas, da seleção às cegas. Então, você vai lá na apostila, vai lá ver 3 vantagens, 3 desvantagens. Então, as respostas você consegue achar na apostila. E outras respostas, se você não quiser procurar na apostila, quiser colocar mais texto, pode pesquisar na internet mesmo, tá bom? Só outra coisa, pessoal. Hoje em dia, né, tá sendo muito comentado sobre isso, né? Não pode copiar igual, tá? Tem que escrever com as suas palavras. Essa deve ser uma maior dificuldade. Às vezes a gente não tem o treino, a gente não tem o costume de treinar essa escrita com a nossa palavra. A gente gosta muito de copiar o que tá ali. A gente vai lá e extrai, né, um trecho de um texto, tá? Pode ser da apostila, pode ser da internet, para responder a alguma questão. Mas aí vocês vão começar a fazer um trabalho técnico. Esse trabalho da faculdade já é uma produção técnica de vocês. Então aí você já não pode mais copiar.
para você retirar um trecho de um outro texto, você tem que citar da forma adequada esse trecho que você citou. Ele tem que ser destacado, tem que estar entre aspas. Aí tem as normas, o que a gente chama de normas técnicas para trabalhos técnicos, tá bom? Todo mundo entendeu o trabalho, mais ou menos até aqui? Tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Não? Então eu vou continuar, tá? Então, pessoal, aí vocês podem me perguntar assim: ah, mas Grazi, como eu começo montando o trabalho? Vamos continuar mexendo aqui, ó. Rolar para baixo. Onde está? Aqui, normas para elaboração e entrega do trabalho. Então, aqui, pessoal, vocês vão ter todas as instruções sobre o que tem que conter no trabalho. Tá vendo aqui, ó? Então, a produção textual deverá ser apresentada na estrutura de trabalho acadêmico, contendo capa, folha de rosto, sumário, introdução. E aí tem, ó, o que você precisa colocar em cada parte. Então, o desenvolvimento é onde vão estar cada um dos desafios e as suas respostas. E em considerações finais, porque assim, vocês viram que foi um tema, né, que foi tratado inicialmente, e naquele tema tinha várias perguntas, cada uma de acordo com uma disciplina. Né? No final, ele pede diga a importância da realização da atividade para a formação profissional. Então, o que você pode tirar disso tudo aqui? Né? Imaginem, vocês viram lá no começo? Lembra que a gente falou, ó, na situação geradora da aprendizagem, né? O nosso estudo de caso. Ó, uma das estratégias foi a contratação de uma empresa, uma consultoria externa. Então, vocês, nesse caso da Mariana aqui, nesse trabalho, vocês seriam essa consultoria externa. Imagina, tem gente que me pergunta assim, né? Mas para que serve a disciplina Homem, Cultura e Sociedade? Vai ter lá alguma perguntinha que você vai ter que responder relacionada àquela disciplina. Então, no final, vocês conseguem relacionar muita coisa. Né? É estranho quando a gente só estuda uma apostila, só estuda um conteúdo, e a gente não aplica aquilo, a gente não sabe para que aquilo pode ser usado no nosso dia a dia. Então, esses trabalhinhos, eles são importantes por causa disso, tá? A faculdade, ela trabalha muito com o estudo de caso, né? A gente aplica muita coisa que vocês veem. Eu não sei se nas teleaulas o professor vai aplicar tanto. Eu acho que as teleaulas, elas são mais diretas, mas aí durante o curso de vocês, vão ter esses trabalhos e vão ter mais questionários. Questionário, fórum, que é onde vocês vão aplicar esses conhecimentos da apostila, das teleaulas, em situações cotidianas, tá bom? Então, ó, como que vocês vão montar esse trabalho com capa, folha de rosto, sumário? Eu sei que quem nunca fez tem, né? É normal ter dificuldade com isso, tá? Então, para ajudar, o tutor online, ele consegue mandar para vocês um modelinho com base no trabalho de vocês. Lembra que eu falei que tem trabalho que tem lá 5 desafios, tem trabalho que tem 4 desafios. Pedagogia, já vi trabalho que tem 2 temas, tá? Em vez de desafios, são 2 temas. Então, muda um pouquinho de trabalho para trabalho. Aí o tutor online de vocês, ele pode mandar para vocês um modelo já no Word. Ele já monta todo o trabalho para vocês, ali toda a estrutura do trabalho, folha de rosto, capa, sumário, tudo que vocês precisam, e vocês só substituem nos espaços, por exemplo, na introdução, o que precisa colocar na introdução? No desafio 1, no desafio 2. Vocês só substituem, né, no texto do modelo que ele mandou, tá bom? Então, na folha da capa, por exemplo, que tem que ter o curso de vocês, o semestre, o ano, o nome de vocês, tem que ter o RA, que é o seu número de matrícula, tá? Então, os dados que vocês vão ter que substituir no trabalho, é só ir vendo certinho, passando tudo certinho, para ver o que precisa ser substituído, tá? Então, esse modelo do tutor online ajuda muito. Quem quiser, é só solicitar para ele lá no portal mesmo, na página inicial,
converse com o tutor e aí envia uma mensagem para ele pedindo esse modelo que ele manda, tá bom? Lembrando que o prazo, pessoal, infelizmente o prazo tá aí, deve ter o quê? 2 semanas, né, ó. Eu não sei se você consegue ver meu calendário, então dia 16 é daqui 2 semanas, tá? De maio. Belezinha? Alguém tem alguma coisa a perguntar sobre esse trabalho? Querem perguntar alguma coisa? Não, de boa, ele só fundiu minha cabeça. Só. Bastante coisa, né? Demais. Mas depois, Ângela, se você quiser, Ângela, dá uma olhadinha no vídeo. Eu vou deixar gravado, rever, porque eu sei que, ainda mais quem faz pela primeira vez, como é normal, porque nunca fez, né? Então, eu sei que assim, o primeiro é o mais difícil, depois fica melhor. Confia em mim, tá bom? Tomara. Aí, podem me perguntar, é obrigatório fazer isso? Eu acho que É é. obrigatório. Então, eu vou ser sincera, eu não posso mentir pra vocês, tá? Não é obrigatório fazer, tá bom? Não tá incluso lá como um dos itens obrigatórios pra fazer, tá bom? Só pra vocês ficarem tranquilas, tá? Mas ele vale até 3.500 pontos, né? Então, pessoal, fiquem de olho no boletim de vocês. Quando a gente tá no portal, eu vou mostrar pra vocês o boletim. Não é porque não é obrigatório que não precisa fazer, tá? Ele conta muita nota. Assim, eu quero que vocês fechem com 10 em tudo. Mas eu entendo que eu, particularmente, sou uma pessoa que não gosta de fazer fóruns. Eu tenho um problema com fóruns. Então, cada um é cada um, tá bom? Tem gente, eu conheço alunos que adoram fórum. Gente, eu não consigo entender. Eu sou aquela que foge de fórum, meu Deus. Então, só para ser sincera com vocês, esse portfólio, ele não é obrigatório, tá bom? Mas é interessante fazer porque, que nem eu falei, né? Ele treina, ele tenta aplicar vários conteúdos aí das disciplinas que vocês podem pensar assim, mas para que eu poderia usar isso daqui no meu dia a dia? E aí vocês vão ver, vão entender pelo trabalho como que isso pode ser aplicado, tá bom? É interessante pelo menos darem uma lida, eu acho, nele. Mesmo que não queira fazer, dá uma lida, tá bom? Que mais? Eu acho que era isso, né? Ele não é obrigatório, mas quem for fazer tem que entregar até aquelas datas, tá bom? Beleza? Até aqui tudo certo, então, pessoal? Eu vou então parar a gravação dessa parte. Parando agora. E eu vou continuar a gravação com a parte do portal.